a pessoa que precisa do exame com respeito. Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando um governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no Gerúndio? Responda as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública. Nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico, a odiar Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças na favela, quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nenhum ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente, não vejo nenhum desses candidatos falando disso. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha, pré-campanha, eu fui em mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição, já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia e eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, é em Travinhas, no alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe. Eu sou o candidato que está representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo está lá fora, ela deveria estar aqui dentro. Mas por alguma coisa que fizeram aí, ela está do lado de fora, eu sei o que você está passando, que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você está sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda, de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos. O candidato que não dá conta de fazer nada, porque do PSOL só tem um prefeito do PSOL no país, com reprovação de 70%. Isso é a escória da política brasileira, Guilherme Boulos. Vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber. Então eu quero deixar bem claro para vocês. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo. Todos querem prosperar. E é o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria. 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade nessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem. Falou. De proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Se você pegar, por exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs, em 2017, eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1.200.000 MEIs, microempreendedor individual. Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana. Hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$700 por mês para ajudar ele a se manter fazendo o curso. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura,
nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia, eu sei o quanto que é necessário que tenha oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo, oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas, acho que você não ouviu, eu falei que nós vamos investir na escola básica, inteligência emocional, nós vamos investir em empresarização, deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade, porque empresa gera emprego e gera renda, não é governo que gera isso. Seguinte. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não virou aqui. A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids? Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista, eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo, o Nunes ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui, eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e aí eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não preciso de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês.
Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém tá falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar a sua atenção, sabe pra quê? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M aí, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Você imagina a incompetência de hoje discutir, destruir uma obra que custou centenas de milhões. A Tabata fala bem em ouvir, né? Porque isso aí já está determinado que as pessoas serão ouvidas. Elas deveriam ser ouvidas antes de gastar o dinheiro público. Nós vamos fazer uma gestão participativa, um orçamento participativo para que as regiões decidam. É muito ruim quando um político, ele quer fazer algo da cabeça dele. E aí que está a grande verdade. A gente tem mais de 30 mil cidades no mundo inteiro, a gente pode ouvir tantas práticas boas para a gente trazer para a cidade de São Paulo. Por exemplo, para resolver o problema de trânsito, para fluir melhor. Por que alguém vai falar, isso aí é do governo do estado, né? O Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastaram 5 bilhões, não termina. Por que não cria uma via expressa igual na Europa? Por que não vira com o sinal fechado, igual nos Estados Unidos, como o PARE? Por que a gente não descentraliza o empreendedorismo para as favelas com liberação fundiária? Essas são coisas que nós vamos fazer em 2025, para a gente desafogar o trânsito, para as pessoas pararem de se mover com 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo. Tempo. Acho que vale a gente lembrar os candidatos e também quem está nos acompanhando que a prefeitura é responsável pelo básico. Na saúde é prevenção, é atenção primária. Na educação é alfabetização, é educação infantil. E a gente está carecendo justamente desse básico bem feito. São Paulo não está precisando de carro voador, de candidato que diz que dá murro em Tubarão, que não sei o quê. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que não resolve. O que São Paulo precisa é de gente séria, honesta, competente, que sabe juntar time, que esquece essa palhaçada de esquerda e direita quando passa a eleição e senta para conversar com os melhores, que sabe cuidar do dinheiro, que sabe o que é que faz falta. Gente que de fato conhece São Paulo, conhece a periferia. Eu rodei essa cidade inteira com meu pai quando era cobrador de ônibus, tenho a alegria de seguir rodando e trabalhando como deputada federal e, se Deus quiser, farei isso como prefeita também. Bom, agora quem pergunta é a jornalista Patrícia Rocha, da Band News TV. Patrícia, por favor, para quem é a pergunta e quem comenta. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com comentário do prefeito e candidato Ricardo Nunes. Candidato Pablo Marçal, queria falar um pouco mais sobre trânsito e mobilidade urbana. Hoje, pelo menos 40% da população leva 1 hora ou mais para se deslocar de casa ao trabalho. Qual que é o seu plano para melhorar o trânsito de São Paulo e a mobilidade também? O senhor já deu entrevistas falando sobre um projeto de teleféricos unindo algumas comunidades, também de estacionamentos, bolsões em rodovias. Como que isso funcionaria na prática? Seu plano para melhorar o trânsito e também a mobilidade. Obrigado pela pergunta. Em Balneário Camboriú funciona, em La Paz funciona. Só em La Paz tem 35 quilômetros e 11 linhas. E as pessoas amam isso porque é um transporte mais seguro do mundo, é um elevador na horizontal. Ele é 5 vezes mais barato do que o metrô. Ele é ecológico, é limpo e não para, não tem nenhuma parada. As pessoas, é um transporte contínuo. Só que isso é para a comunidade, a gente quer abençoar a comunidade, fazendo com que elas... É difícil, porque a esquerdista não quer livrar vocês dessa miséria, porque vocês são sempre os bolsões de votos deles. Eu quero criar centros olímpicos nas favelas, quero criar pontos gastronômicos, eu quero fazer um cinturão com esses teleféricos para você ser abençoado e você começar a prosperar, porque não tem melhoramento público onde você está.
Sobre mobilidade, como eu já disse aqui, a cidade de São Paulo, ela tem uma pujança econômica e financeira muito grande e tem 10 rodovias que entram nessa cidade. Tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, nossa cidade tem 12 milhões, a metrópole tem 20 e o conglomerado dessas metrópoles tem 30 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 bolsões às entradas dessas rodovias com esse sistema de teleférico para levar na próxima estação. Como eu já disse, nós vamos liberar a via expressa nas marginais para ser controlado por câmeras, como é na Europa, para aumentar a velocidade e aumentar mais uma via. Nós vamos também fazer uma liberação como funciona nos Estados Unidos. Você consegue virar à direita quando o sinal está vermelho. Você trata o sinal como se fosse um par. Funciona nos Estados Unidos, por que a gente não pode fazer? Porque não gasta dinheiro com infraestrutura para fazer certas coisas. E o principal, descentralização do empreendedorismo. Não tem como a gente deixar as favelas, são mais de 1.000 aqui nessa cidade, a gente não liberar a escritura, porque se a gente não libera, não tem como colocar empresas nesses lugares de forma regulamentada. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai incentivar essas empresas para gerar emprego. Aí onde você mora, você parar de ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Candidato Nunes. Muito bem. Com todo respeito, mas não dá nem para comentar a proposta do Pablo dos teleféricos. Eu fico imaginando, vai sair de Perus, vai para Itaim Paulista, vem passar por Pemba. É impossível, até pela questão do relevo da nossa cidade. Mas vamos falar de propostas concretas e reais e importantes. A cidade cresceu muito, foi uma cidade que não teve oportunidade de ser planejada. São 7 milhões de carros que circulam por dia em São Paulo, 1.300.000 motos. O que a gente está fazendo? Incentivando o transporte coletivo. Eu estou com a tarifa do ônibus congelada há 4 anos. É 4 caretas já há 4 anos. Nós estamos fazendo muitas obras para poder melhorar, inclusive, a questão do ônibus. Nós vamos fazer agora o BRT Radial Leste. Já está licitado, contratado e assinado. BRT Aricanduva. Estou fazendo a reforma dos corredores. Por exemplo, ali, se você pegar Itaquera Líder, já entreguei. O corredor de reforma no Imirim, Amador Bueno, Interlagos e Itapecerica da Serra. Melhorar a questão da locomoção dos ônibus na cidade para poder incentivar o transporte coletivo. É uma forma de melhorar o trânsito em São Paulo. Candidato Marçal, por favor. O prefeito que vai encerrar o mandato dele agora, e ano que vem eu vou assumir, eu garanto para vocês que nada é impossível. Tem gente aqui que precisa de cuidar de orfanato, que não tem pujança e fica falando só de arroz e feijão para a cidade mais poderosa do hemisfério sul, não é da América Latina. O outro vai ficar institucionalizando a rachadinha, que é o orçamento ano que vem é 120 bilhões. Se perguntar para qualquer um desses aqui, ninguém sabe o que é bilhão. Eles não têm nem ideia, isso é um número fantasioso da cabeça deles. E imagina esse tipo de candidato quando fala. Eu vi uma entrevista sua, ô prefeito, e você falando, imagina um prédio de 1 quilômetro numa cidade. Vai levar meia hora para subir. Leva 5 minutos, prefeito. É só você viajar um pouquinho que você vai aprender um pouco mais. Imagina você 100 anos atrás sendo prefeito de São Paulo, a gente ia ser uma currutela, cara. Imagina 300 anos atrás, uma pessoa com a sua capacidade de ficar falando, é impossível, não vou nem comentar. Você que gosta de respeito, por que você desvaloriza? Porque você não quer abençoar o povo da favela? Você falou que a questão do relevo é para relevo mesmo. Candidato. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada, resposta e tréplica, com um tempo total de 4 minutos administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar nesse bloco, escolhendo primeiro quem vai responder, é o candidato Pablo Marçal. A pergunta vai pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas e vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive um esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que
não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta. Como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade? O que você pode falar para a mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. E tem uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras, atrás daquilo que mais te agrada, para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. Tempo, e apoia maconha, candidato. aborto. Candidato Boulos.